Bem, queridos irmãos, muito boa noite, apesar de ainda estar claro, mas nós já estamos aqui no Centro Espírita Friburguense, hoje dia 22 de janeiro, é repetitivo, mas nós já estamos caminhando para o fim do ano, olha, porque já estamos para o final de janeiro já praticamente já são favas contadas, né? Então nós já estamos, olha como passa, observem bem como passa a vida, hein? Observem bem. É claro que quando as pessoas são mais jovens, acham que demora muito, acham que não precisam pensar em coisas mais profundas ou sérias, como sendo, por exemplo, depois da morte, ou o que acontece com a morte, acham que é muito cedo para pensar, que não precisa se preocupar com isso, que ainda tem muita vida. Olha, uma vida de 80, 90 anos, eu agora posso falar de cadeira porque eu estou mais para lá do que para cá. Como passa rápido, como passa rápido. Então não é que nós iremos passar a vida, devemos passar a vida pensando na morte, nunca, não. Mas nós devemos nos preocupar em entender a plenitude da existência e da tal vida. O que é vida? É viver, ganhar dinheiro, comer, beber e comprar patrimônio para depois, com a fatalidade da certeza de que vamos largar tudo para ir? Mas e o resto? O resto somos nós, pessoal. O resto somos nós que somos eternos. Somos eternos para trás e para frente. Assim como nós temos um histórico para trás, nós temos aí um futuro pela frente, com certeza. Daqui a 1 bilhão de anos nós estaremos em algum lugar do universo. E pela lei da lógica e do conhecimento científico, nós não vamos nem nos destruir, nem vamos evoluir. Nossa tendência natural é de estarmos daqui a 1 bilhão de anos muito mais espertos, sábios, muito mais evoluídos do que, claro, agora ou daqui a 100, 200 anos. É uma ingenuidade ou uma imprudência nós levarmos a vida pensando que aqui está o ponto final. Aqui é o princípio, o meio e o fim. Não podemos pensar assim, principalmente nós espíritas. Os espíritas têm um conhecimento que está aqui de passagem. E essa passagem, essa estadia nessa escola aqui, é um relâmpago. Eles mesmos dizem que um século para a espiritualidade é um relâmpago. Não vejo, um século para a espiritualidade é um relâmpago. Então nós estamos aqui com 80, 90 anos, às vezes perdendo tempo com bobagem, se agarrando ao mundo do qual nós não somos. É realmente o entendimento que nós temos através da doutrina espírita de que o mundo, o planeta, é uma escola passageira, uma escola primária. E desde que a gente encarna aqui, Magui, a gente já vem para o recreio, a gente vem na hora do recreio. E fica, não quer entrar, não quer voltar para a sala, não quer aprender, quer só o recreio. Só pensa opa, peraí, eu tenho que estudar alguma coisa, quando dói. Aí quando dói, a gente aí pensa em alguma coisa nessa escola além do recreio. É quando vem a catástrofe, a morte, a dor, o sofrimento, os problemas da vida, físicos ou morais. Aí a gente começa, meu Deus, mas como é que vai ser? Vejam, todo mundo que sofre pensa em algo além da vida. Todo mundo que sofre pensa em algo além. Porque o sofrimento, ele impulsiona, ele induz o espírito a alçar voo, a sair desse atoleiro que é o planeta. E como eu digo, como nós somos inferiores ainda, o planeta nos agrada muito, ele tem tudo que a gente gosta, porque nós ainda estamos mais para o material do que para o espiritual. Então o planeta tem tudo que a gente gosta. É como eu já associei aqui, muita gente gosta, os gordos às vezes acham, poxa, você fica nos depreciando com isso, mas é gordo trabalhar em pizzaria, o gordo adora trabalhar em pizzaria. O paraíso do gordo é a pizzaria, não é? No caso, o restaurante de massas, porque ele vai lidar com aquilo que ele gosta. A reencarnação no planeta é como o gordo na pizzaria. Nós adoramos tudo que tem aqui. Por isso que a gente chega e se abraça logo com o planeta. É difícil se soltar dele. Porque aí nós temos que abrir mão dos interesses pessoais, dos interesses materiais. Aí nós temos que fazer uma média. A doutrina espírita não é uma doutrina que induz o indivíduo a ser miserável, pobre e sofredor. Não, nada disso. Ao contrário, induz todos a saírem da pobreza, da miséria e da desgraça, mas pobreza, miséria e desgraça espiritual, que é o que interessa, Eu tenho dito agora com essas notícias da Somália, que é um país onde atualmente tem, segundo a ONU, né,
4 bilhões de... 4 milhões, Magui, eu gosto de exagerar às vezes número, né? Mas 4 milhões de pessoas morrendo de fome. 4 milhões de pessoas hoje estão morrendo nas estatísticas de morrerem de fome na Somália. Então eu tenho dito com muita propriedade, com muita segurança, que a Somália é a terra prometida para os corruptos, para os desonestos, para essa turma que tem desgraçado a sociedade. Mais do que nós, a Somália é a terra prometida para essa gente. Os que lá estão na terra prometida para eles de vidas passadas, quando estavam no comando, certamente, ou direto comando, ou indireto, nas assessorias, que são milhões de pessoas, estão lá. Ninguém está sofrendo no planeta ou em qualquer parte do universo sem merecer, inutilmente, à toa. Porque senão nós chegaremos à conclusão de que Deus não é justo, de que Deus não é suficientemente esperto para ver que ele que cria, então não bota na Somália. Faz um controle de natalidade natural, provoca um controle de natalidade divino e não coloca mais espírito nascendo na Somália. Ele não é o comando geral, ele não é todo poderoso, ele não é onipotente, onipresente. Por que joga na Somália? Por que joga no Haiti? Por que joga em Darfur? Por que joga em Serra Leoa? Por que joga no Nordeste abandonado? Por que joga nas favelas? Por que joga na miséria? E por que não cria e joga direto para o céu? Joga para aqui para todo mundo se perder e depois 10% ou 1% ou 5% vão para o céu? Não tem lógica. À luz do Espiritismo. Eu mostrei isso nesse último programa que está rodando aí na televisão a respeito de Madre Teresa de Calcutá. Saiu um livro a respeito da vida dela, baseado em cartas que ela escreveu durante toda a vida. Então esse livro ele é muito autêntico e tem muito valor histórico a respeito dela, por ter sido escrito com base na manifestação dela própria. Ela, com as cartas que escrevia, foi modulando o conteúdo do livro, que é Madre Teresa, Venha Ser Minha Luz. Onde ela diz que, dúvida cruel, ela tinha tormentos, ela passava com base na existência de Deus. Ela não podia aceitar a existência, ela não conseguia aceitar a existência de Deus. Com aquilo tudo que ela lidava, que era a matéria-prima da infelicidade, da desgraça do mundo, ela dizia, eu mostrei isso na televisão, inclusive, porque saiu em matéria de revista, e eu mostrei as dúvidas que Madre Teresa de Calcutá tinha a respeito da existência de Deus. Ela não conseguia entender Deus com tanta miséria, com tanto sofrimento, com tanta miséria com a qual ela lidou para socorrer essas pessoas. Ela não conhecia o Deus à luz da doutrina espírita, onde nós compreendemos que todo esse sofrimento tem uma razão de ser. A causa do sofrimento não é Deus que não está agindo. O sofrimento é o incidente de percurso. O sofrimento é a consequência da ação delituosa, do desvio de comportamento que o espírito adota e que desarmoniza as vibrações, o campo, como diz a física quântica, desarmoniza o campo no qual nós estamos inseridos. E essa desarmonia nos causa uma série de problemas, desde os físicos até os morais. Então os problemas fazem parte do universo, fazem parte do processo de evolução para que tudo seja perfeito. Os problemas são parte, o sofrimento é parte. Por isso espírita, quando sofre entre aspas, sente dor ou privações, mas não pode se revoltar e não pode se dizer injustiçado. Então, se é justo, vamos cumprir a pena. Se é justo, vamos vencer o problema. Porque depois as coisas que estão no mundo e são do mundo vão ficar no mundo. E nós que aqui estivemos para aprimorar a nossa arte de viver, a nossa arte de ser, nós saímos daqui mais evoluídos, melhores do que nós chegamos. Essa é a regra, pessoal. Pensem bem que vocês vão chegar a essa conclusão. O pessoal que vem aqui no Centro Espírita Friburguense, nós treinamos, nós somos treinados todos aqui, nós treinamos para nós sermos filósofos. Nós não podemos aceitar só porque vocês estão ouvindo. Espera aí, por quê? Para quê? Como? Por quê de novo? E nós que viemos aqui, nós treinamos teologia.
Vocês todos são teólogos. O que é teólogo? É o homem que conhece Deus, que estuda Deus, que faz um conceito sobre Deus. Aliás, nada mais abstrato do que teologia. Teologia, o que teologia? Se o próprio Papa, também mostrei isso na televisão, esse programa que está rodando aí, o próprio Papa não sabe onde está Deus. Ele disse isso, e eu mostro, claro, eu não ia perder uma dessas. Então eu mostro, se ele não sabe onde está Deus, 1 bilhão e 200 milhões de católicos seguem a igreja, que não sabem onde está Deus. Aí mostrei, Madre Teresa de Calcutá também não sabia se existia mesmo Deus. Claro que o Deus das igrejas pregados aí fora não existe. Deus para eles é o Deus para nós e o Deus para todo o universo. É o Deus da justiça, o Deus do equilíbrio, o Deus da felicidade, sim, através da perfeição. Mas perfeição que tem que ser conquistada por cada um. Cada um conquista a sua. Eu não posso ser perfeito por vocês, vocês não podem ser perfeitos por mim. É um processo totalmente individual. E é claro que vão se aplicando melhor nesse desenvolvimento a partir da humildade, simplicidade. Número 1 e número 2, para se conquistar vitória nesse mecanismo de aperfeiçoamento, é a simplicidade e a humildade. Quem não é humilde, não é simples, vai estar rodando por aí, vai desencarnar, vai reencarnar de novo e vai continuar rodando por aí e não vai atinar com a sabedoria de Deus expressa na natureza, humildade e simplicidade. Então, conhecendo através do Espiritismo, nós espíritas, pelo menos, não temos motivos para nos revoltarmos ou nos contrariarmos com o sofrimento. O sofrimento faz parte do processo. O sofrimento é o resultado dos nossos desvios. E como a palestra não é minha, é da Tereza Cristina, eu vou começar a reunião formalmente. Deixa eu falar sobre isso para vocês também, a reunião formal e a reunião informal. Ou melhor, a reunião formal e a reunião real. A reunião real começa às 7 em ponto. A formal às vezes começa às 7h05, 7h10. Eu tenho até feito isso para provocar uma mexida no esquema. Porque nós não somos igreja, nós não temos hierarquia religiosa, nós não temos relógio de ponto, isso é bobagem. Então, quando eu digo que a reunião real, ela começa na hora que está constando lá fora, ou na hora que está no papelzinho, 7 horas. 7 horas já começou. Ah, mas não tem ninguém falando. Mas tem alguém se revoltando porque está vendo o relógio e viu que não começou, então está sendo reprovado. Perceberam isso? Captou isso, Benito? Isso aqui é para a gente aprender a se controlar, se autocensurar. Nós não viemos aqui para censurar os outros. Nós não viemos aqui para falar assim, poxa, meu filho que tinha que estar aqui para ouvir isso. A minha vizinha, fulana, que pena ela não está aqui para ouvir isso. É você que tem que estar aqui para ouvir isso que você está ouvindo. Nós não estamos aqui para ouvir para os outros. Nós não estamos aqui para mudar os outros. Estamos aqui para mudar a nós próprios. Então, quando bate o reloginho ali na hora que está escrito aí, começou a reunião e você já está sendo testado. Você está revoltado, se contorcendo na poltrona, porque são 7h05 quando começou, está sendo reprovado. Não faça isso. É preferir uma reunião de conteúdo de 10 minutos do que uma reunião de blá, 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 e dizer que Jesus é lindo, que no Monte das Oliveiras foi uma maravilha, e depois sai todo mundo pensando que cumpriu a tarefa religiosa, quando não cumpriu. Isso é um engessamento social, humano e religioso que enfiaram o planeta. Espiritismo é uma doutrina para libertar os homens, mudar o rumo na busca de Deus. Como eu sustento lá nesse último programa de televisão, o Deus pregado pelas religiões não existe. É aquele Deus que falha sempre. É a corda que rebenta sempre. E as pessoas ainda insistindo em achar que isso é milagre. Isso é uma prova de negligência de Deus. O Deus que eles criaram para abraçar uns e largar os outros para lá. Então aqui a reunião formal, ela começa na hora certinha que está ali. E nós começamos a ser testados. E na hora de terminar também não tem problema. Se alguém tiver que sair 5 minutos antes, porque tem que pegar o ônibus, ou porque tem algum problema, tem que tomar o remédio, não tem também problema. Porque ninguém vai censurar. Porque nós estamos aqui aprendendo justamente isso.
Existem umas reuniões em espiritismo, chamada reunião mediúnica, em que tem umas regras que devem ser seguidas por ser uma reunião mais aprimorada, uma reunião para que as pessoas estudem primeiro para depois se submeterem às experimentações mediúnicas. É um critério sério e um critério válido e oportuno para fazer esse tipo de trabalho. E claro que reunião mediúnica você já deve entender que depende de bons pensamentos, depende de bons sentimentos para fazer uma harmonia como numa orquestra. Depende de todos os instrumentos afinados para que haja uma harmonia e haja realmente uma grande apresentação. As reuniões mediúnicas, quanto mais afinação houver entre os que estão reunidos, mais essa afinação vai coordenar e comandar os espíritos que vão se comunicar. Não vai haver quebra da ordem pelos espíritos zombeteiros, farsantes, porque eles estarão impedidos pela harmonia e pelo nível de moralidade e sentimentos positivos que estarão havendo ali. Então, quando essas regras rigorosíssimas da hora, do lugar que o sujeito senta, são obedecidas e cumpridas e fiscalizadas, as reuniões não conseguem se harmonizar nunca. Eu conheço isso ao vivo. Reunião que começava meia hora antes, tinha que todos estarem sentados, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Ninguém podia se mexer. Silêncio absoluto. Lendo, cada um lendo uma coisa edificante. Mas aí as pessoas ficavam lendo e pensando assim, já são 8 horas. Fulano ainda não chegou, a cadeira de ciclano também estava vazia, ainda não chegou. Aí é claro que os pensamentos já estão todo mundo negativo. Todo mundo negativo. Quando chegava o irmãozinho lá, que chegou um pouco atrasado, tá vendo? Ainda chegou tumultuando, olha só. Quebrou tudo, vocês vejam, percebam isso. Tem que ter harmonia, com carinho, com normalidade. Nós somos normais. Nós não temos que vir ao centro e será normal. Você ri, você conversa com as pessoas. Alguém esses dias, aí há uns 20 dias mais ou menos, alguém comentou, aqui tem um barulho, as pessoas conversam. Uma pessoa que veio de outra cidade, as pessoas conversam, eu nunca vi isso. Aí o não começa na hora. Isso tudo é motivo para a gente estudar, para a gente fazer palestra, para a gente tocar nos assuntos. Senão nós ficamos engessados na hipocrisia. Todo mundo se entrou, quieto. Ninguém aqui está falando bobagem. Ninguém que está ofendendo ninguém. As pessoas estão conversando porque são amigas. Não se encontravam, às vezes, há 10, 15 dias. Aí encontraram aqui, conversam. Isso é natural, isso é normal. O religioso não pode ser anormal. Quando ele é anormal, dá nisso que está aí. O mundo cheio de igreja, cheio de religião. E é exemplo para alguma coisa? Violência, imoralidade, corrupção, tudo que não presta. É a predominância do planeta, é ou não é? Alguém ousa dizer que não é? Claro que é. Por quê? Porque as pessoas são criadas para serem anormais. Em matéria de religião, para serem hipócritas. Fingir que são aquilo que não são. Aqui não. Aqui nós aprendemos a ser aquilo que somos. Ou seja, nós somos aquilo que somos realmente. Normais. Ninguém aqui é perfeito. Nós só estamos aqui em cima falando, e eu sempre lembro isso. Aqui é mais alto para vocês verem a gente. Ela não, mas eu, se falar aqui embaixo, no nível de vocês vão pensar que é gravação. Vão ficar esperando ali no telão e não vão ver. Porque não vão me ver, que eu tenho 1,50 m. Então aqui é uma questão só de estética, é uma questão só de pedagógica. Mas nós todos aqui somos aprendizes. E vocês, às vezes, na frente nossa. Como eu disse lá de Teresa de Calcutá, e o irmãozinho me disse aqui agora quando eu cheguei. Poxa, você falou sobre... Ela faz o que nós, às vezes, não conseguimos fazer. Claro, ela fez o que nós não conseguimos fazer. Ela conseguiu dominar o mais importante, que é o comportamento moral, é a prática da caridade, da solidariedade, que nós temos dificuldade ainda. Nós conhecemos a teoria, não temos a prática. Ela teve a prática e não conheceu a teoria, por isso a matéria que eu mostrei, onde ela diz onde é que estava Deus também. Ela não podia aceitar a existência de Deus, que não tomava uma providência com relação à humanidade. Mas por quê? Porque ela não tinha a informação que nós temos. Nós não temos essa dúvida dela, mas nós estamos muito longe de fazer o que ela fez, de cumprir o que ela cumpriu.
Quem é que está melhor no nível evolutivo para Deus? Ela ou nós? Ela, claro. É ela ou qualquer protestante, ou qualquer ateu, ou qualquer católico, ou qualquer espírita que esteja fazendo o que tem que fazer. Não importa que você conheça ou não a teoria. Nós temos que fazer o que temos que fazer. Nessa nossa conversa, nós já fizemos a prece também. Porque hoje, vejam bem, eu não sou o palestrante, até parece, mas não sou o palestrante. O palestrante é a Tereza que pediu para eu esticar uns minutinhos, porque ela está sem gás nenhum. Já pegou? Já? Então pronto. Então com vocês, a nossa Tereza de Calcutá. Bonito? Vai lá. É Tereza, pelo menos, né? Tereza. Quem sabe que vai para Calcutá um dia? Porque Tereza Não, também não era de Calcutá. eu posso até ir para Calcutá. Eu fico Tereza em Calcutá. Agora Então, Tereza de Calcutá. Com vocês, Tereza em Calcutá. Bem, o Zé estava falando sobre horário formal, sobre horário informal de reunião, né? E todos nós passamos por problemas, né? Esse é um planeta de provas e expiações. E eu tenho passado por alguns problemas familiares, problemas pessoais, que às vezes quando eu venho para cá, não é que eu estivesse sem gás, mas é aquele questionamento, você se sente muito insegura, você acha que você não vai conseguir passar o que você tem que passar, medo de falar bobagem. Aí muitas vezes eu telefono para Zé Manel e falo, pelo amor de Deus, fala para mim, tá? E aí a gente sempre tenta passar... Não. A gente sempre tenta passar a bola. Mas o Zé, na sexta-feira retrasada, que eu fiz a palestra, ele também falou que ele, por intuição, por contato, aí a gente não sabe exatamente, pela mediunidade que todos nós temos, ele sabe exatamente quando eu peço que é sério, que a coisa é séria e que ele tem que falar sim, e quando eu estou tentando simplesmente empurrar a bola. E hoje eu tentei passar a bola mas tentei passar a bola novamente só para ele. Mas realmente eu estava precisando ouvir. Tem dias que a gente está precisando ouvir também, né? A gente tem que receber. A gente estuda, a gente se dedica, mas a gente também precisa receber. E eu não tenho tido tempo de vir às palestras. E eu falei para ele, puxa, Zé, fala para mim, eu estou precisando ouvir. Tá? E eu realmente estava precisando ouvir tudo o que ele falou. Então eu acho que as coisas vão se harmonizando. E quando ele falou em horário informal, horário formal... A Valzali, que a gente até sentiu a falta dela aqui hoje, né? Ela está sempre aqui aos domingos, por isso que a gente estava tentando falar com ela, quiser pegou o celular. Ela sempre costuma dizer que muitas vezes a reunião começa muito antes de nós chegarmos aqui. Que nós, espíritos todos que comparecemos aqui, de alguma forma somos preparados, vamos sendo preparados para o que vai acontecer aqui. E eu lá em casa, com as minhas dúvidas, o que eu falo, o que eu não falo, e tudo que está preparado aqui, que talvez agora nem dê tempo de falar tudo, tem a ver com tudo que o Zé falou anteriormente. Quer dizer, a sintonia, né, a preparação da palestra já se fazia muito antes de nós chegarmos aqui. E eu vou começar falando exatamente sobre a visão espírita da vida futura, né? Sobre a questão de céu, inferno, existe, não existe, que a gente sabe que é impossível que exista essa divisão, que um Deus justo, que um Deus perfeito tenha feito essa divisão céu e inferno. Eu teria até que ter chegado mais cedo, porque tem uma parte dessa palestra que eu iria desenhar, mas infelizmente eu não consegui. E para começar a falar, eu vou falar sobre alguns atributos de Deus. Deus é amor infinito. Todos nós espíritas que estudamos a doutrina concordamos com isso, e todos nós, todos os espíritos que não são espíritas, que estão em uma outra religião, que estão frequentando um outro templo, concordam que Deus é amor infinito, que Deus é bondade e justiça infinita. Isso não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos que vem nos ensinar. Todos que creem em Deus acreditam que Deus é bondade e justiça infinita. Acreditam que Deus é perfeito. Acreditam que Deus é criador de todos os seres. Acreditam que Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos. E acreditam que o destino e o funcionamento de todo o universo é regido
pela vontade e amor de Deus. Então, se todos nós que cremos em Deus, que cremos em um Criador, acreditamos nisso, como Deus criaria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Ele, ao criar, ele já não saberia o que aquele espírito iria fazer, então ele dividiu: esses vão para o céu, esses vão para o inferno. Onde está a bondade de Deus nisso? Onde está a justiça de Deus? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, isso estaria em desacordo com sua infinita bondade, justiça e amor. Então, como explicar isso? Como acreditar nesses atributos que eu falei de Deus e que são unânimes em qualquer religião, em qualquer doutrina, e acreditar nesse Deus que, se só existisse uma vida na Terra e no final dela houvesse recompensa para os bons e para os justos, na forma de céu e de inferno, tá? Que Deus é esse que destinaria espíritos eternamente ao inferno, eternamente ao sofrimento? Esse não é o caso do Deus que nós acreditamos, porque certamente, se isso ocorresse, ele não seria justo. Então, na visão espírita, nas religiões tradicionais, né, eles acreditam que Deus criou o espírito, esse espírito nasceu, veio para uma vida de relação na Terra, para uma vida de interação social, para uma vida de desenvolvimento intelectual. Houve a morte do corpo físico. Esse corpo vai para julgamento. Então, nesse julgamento ocorre uma análise de toda a sua vida terrestre. O que ele fez, o que ele não fez, o que foi feito de bom, o que foi feito de errado. E aí a pergunta: esse indivíduo foi uma pessoa boa? Foi, vai para o céu. Foi uma pessoa boa? Não. Então, ele foi pouco ruim ou muito ruim? Ele foi pouco ruim, vai para o purgatório. Ele foi muito ruim, vai para o inferno. E aí, conforme eu falei, aonde a gente vai encontrar nessa explicação que Deus é amor infinito, que Deus é bondade e justiça, que Deus é perfeito e que é criador de todos os espíritos. Então, se ele é criador de todos os espíritos, com certeza ele ama a todos os seus filhos de forma igual. E por que essa desigualdade entre as pessoas que ele cria? Por que ele seria assim? E na nossa visão, aí a gente modifica essa relação. E aí, novamente, primeiro, a evolução do princípio inteligente. Existe a teoria de Darwin: nós não fomos os primeiros seres criados. Então, a gente começa com a evolução do princípio inteligente, criação do espírito por Deus. Aí sim, através do mecanismo evolutivo, é criado o Homo sapiens, e aí vamos nos desenvolvendo através do raciocínio, vamos criando o fogo, vamos criando a roda, vamos nos desenvolvendo e chegamos aonde nós estamos. E aí começa a haver a vida de relação da Terra. Já existia a vida de relação na Terra, mas sempre com o processo evolutivo, com o cabedal evolutivo de cada um. Tá? O Homo sapiens, ele arrastava as mulheres pelos cabelos e levava para a caverna, porque era aquilo que ele entendia como certo naquela ocasião. Se alguma de nós for puxada pelo cabelo e levada para uma caverna, nós vamos enquadrar o sujeito na Lei Maria da Penha. Então, esse é o processo evolutivo. Lá de trás até chegarmos até agora. E aí nós temos a nossa vida de relação na Terra, interagimos, nos desenvolvemos, estudamos, temos mais chances, uns de desenvolver intelectualmente, outros menos, mas um dia temos a certeza absoluta, que é a única certeza que temos: quando viemos para cá, desencarnamos. Morte do corpo físico, volta para o plano espiritual.
No plano espiritual, também vai haver o julgamento das nossas atitudes, mas esse julgamento vai ser feito pela nossa própria consciência. Nós vamos repassar nosso período na Terra. Nós vamos repassar aquilo que nós nos destinamos ao encarnar, aquilo que nós nos propomos ao vir para esse corpo atual e aquilo que nós chegamos de volta. Qual foi a bagagem? O que nós levamos? E aí necessitamos de um novo ciclo de aprendizado, porque estamos em um planeta de prova e expiação. Aqueles que conseguem se desenvolver mais, como ele mesmo deu o exemplo do desenvolvimento da Madre Teresa de Calcutá, que não tinha o conhecimento da doutrina espírita, mas tinha toda uma prática, um exercício de moralidade, um exercício de amor ao próximo, um exercício de abnegação, que se ela não precisar de retornar à Terra, ótimo, se ela puder passar para um planeta mais evoluído, ela fez o papel dela sem conhecer a doutrina espírita. Pelo menos não nessa encarnação. E aquele que não fez o papel que tinha que ser feito e que precisa reencarnar em planos de prova e expiação, vão continuar recebendo novas oportunidades. Todos nós, um dia, chegaremos a ter a moralidade de Madre Teresa de Calcutá. Eu sempre brinco falando que todos nós, um dia, seremos Jesus. Teremos a evolução dele. Ele começou como nós. Ele veio se talhando, ele veio se burilando, ele veio se modificando, encarnação após encarnação, até chegar a ser o espírito mais puro que encarnou entre nós, para nos trazer ensinamentos de moralidade, de respeito ao próximo, de amor ao próximo. Madre Teresa de Calcutá, independente de religião, entendeu muito bem a mensagem do Cristo. Mas entendeu também que Cristo falou para a gente que Deus é perfeito, que Deus é absolutamente amor. E se questionava onde estava Deus, aonde está Deus nesse momento. Né? Onde ele está que não vê tanta miséria, tanta desgraça, tanto sofrimento. E, através da reencarnação, nós continuamos a evolução no plano espiritual, vamos nos preparar para as próximas encarnações, vamos continuar estudando, vamos continuar recebendo informações que vão cuidar do espírito, preparar o espírito para uma nova passagem no corpo. E aí lá vamos nós, novo planejamento reencarnatório, tá? Vamos nascer de novo, vamos crescer e vamos tentar em outras etapas corrigir aquilo que ainda não conseguimos corrigir. Então a reencarnação e a vida futura decorrente dessa possibilidade restabelecem nossa compreensão da justiça divina. Pois entendemos que anjos, arcanjos e outros seres evoluídos da criação, assim mesmo como o Mestre Jesus, são espíritos que foram criados exatamente como nós, com os mesmos potenciais, com os mesmos deveres, obrigações e oportunidades, e que evoluíram através de séculos e séculos, recebendo a felicidade de trabalhar na construção do bem, do amor ao lado de Deus. Então, esses espíritos evoluídos, esses espíritos que estão entre nós, nos auxiliando, que estão torcendo para que a gente aproveite a oportunidade que nos foi dada agora, eles começaram como nós. Eles começaram simples e ignorantes. E foram crescendo através das modificações que faziam em si mesmo, através das modificações que faziam dos seus maus hábitos, adquirindo virtudes, deixando vícios de lado. Esses espíritos que nós falamos são espíritos superiores, são espíritos que conseguiram se despreender da matéria, do materialismo. Eles começaram como nós, eles também eram egoístas, eles também pensavam mais em si do que nos outros, eles eram apegados às suas vestes, às suas coisas.
mas conseguiram, no decorrer de algum tempo, ir deixando isso para lado, burilando aquele homem velho que vem acompanhando a gente, e se transformaram em espíritos mais evoluídos, que é o fim de todos nós, se fizermos o trabalho de forma correta. Se fizermos o trabalho da melhor forma que possamos na encarnação atual. Aquele irmão transviado, com mal dentro de si, mais dia menos dia, entenderá que precisa evoluir, crescer e ser feliz. E para estimulá-lo a isso, terá o mecanismo inexorável da dor, a lhe dizer que está no caminho errado. Foi o que o Zé falou no início. O espírita não é que ele goste de sofrer, não é que ele tenha prazer com o sofrimento. Nenhum de nós tem prazer em sentir dor física, dor emocional, mas nós, através da codificação, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho, através dos nossos estudos, conseguimos entender melhor essa dor. Conseguimos parar e pensar, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo essa patologia, essa doença? Por que eu perdi meus bens materiais? O que está acontecendo? O que eu posso tirar de lição disso? Não que nós, quando recebemos uma doença, uma notícia de estamos com, a senhora está com câncer, ou então caiu uma barreira sobre a minha cabeça, não que eu vá ficar impassível e, como santa, falar, caiu uma barreira sobre a minha casa, perdi tudo. Não é isso. Nós ainda estamos num plano em que sofremos, em que nos desesperamos, em que queremos, nos revoltamos inicialmente, mas depois paramos e pensamos, espera aí, se aconteceu, eu preciso aprender alguma coisa com esse fato. Talvez eu precise aprender a ser mais humilde, a ver que eu preciso mais das outras pessoas. Talvez eu precise aprender que eu estava me apegando demais àquelas coisas. Com o câncer, talvez eu precise aprender que não cuidei de forma correta desse corpo. Então, nós entendemos que a dor é um mecanismo evolutivo. É um mecanismo que nos faz parar, pensar e exercitar aquilo que recebemos como maior bênção, que é a nossa inteligência, o nosso raciocínio. E como existe o livre-arbítrio, muitos podem se transviar pelo caminho, trilhar as vias do mal, do erro e do sofrimento, mas dependendo apenas de si mesmo para resgatar as dívidas contraídas com a lei divina, sem necessidade de castigos, senão o do sofrimento e da dor autoimposto. E com isso galgar novamente a evolução no sentido da perfeição relativa, da felicidade e do trabalho ao lado de Deus. O espírito tem um inviolável livre-arbítrio, sendo que tudo lhe é permitido fazer, mas cada infração às leis naturais implicarão em necessidade automática de resgate. Ou seja, tudo posso, mas nem tudo vai ser bom para mim. Tá? Tudo posso fazer, mas nem tudo vai me ajudar a evoluir. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, nós temos o raciocínio exatamente para avaliarmos o caminho que trilhamos. Se vamos por essa trilha ou por aquela. Se vamos nos conduzir em direção a Deus ou vamos nos afastar dele. A bagagem que nós trazemos de outras encarnações não vai nos ser tirada. Aquilo que nós conquistamos pelo trabalho, pela relação, pelo nosso esforço pessoal, pelo nosso raciocínio, pelo nosso livre-arbítrio em outras encarnações, nós vamos manter. Mas aquilo que nós não fizermos na atual, vamos responder em próxima. Vamos responder por tudo aquilo que deixarmos de fazer e por todo o mal que nós possamos ter praticado
O único determinismo a que está sujeito o espírito é o da evolução, pois o universo evolui. A Terra está em constante evolução, em constante reprogramação para sair do nível de um planeta de prova e expiação para um planeta melhor, para um planeta onde seres mais evoluídos vão encarnar. E nós devemos tentar acompanhar essa evolução para que possamos nos manter no nível da Terra e, quem sabe, voltar para cá como espíritos melhores. Mas e se a Terra continua a evoluir e nós não? Existem outros planetas de prova e expiação. E para lá nós vamos ser destinados, a fim de que consigamos, através do sofrimento, através da dor, através dos mecanismos autoimpostos, porque nós nos colocamos em situação de sofrimento ou não, nós causamos a nossa dor, nós causamos o nosso sofrimento e nós somos capazes de causar a nossa felicidade. Nós somos capazes de produzir em nós mesmos paz de espírito se conseguirmos conviver com as nossas limitações, promovendo em nós um burilamento dos nossos defeitos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, visto que plantamos em nosso próprio espírito. O próprio Mestre Jesus nos disse que não ficará um só centil sem ser pago. Ou seja, temos que responder por todos os nossos erros, por menor que eles sejam. Muitas vezes, cometemos um erro que consideramos bobo, mas identificamos ele e nós mesmos usamos de um desculpismo, falando assim, ninguém soube, foi uma coisa tão boba, foi uma coisa tão tola, que ninguém nem percebeu. Ninguém não. Nós percebemos, nós com certeza estamos conscientes do menor erro que nós possamos ter cometido. É como um anúncio que está sendo vinculado nas redes de televisão. Eu não sei, agora não lembro exatamente sobre o que, eu acho que é uma coisa do Ministério da Educação, que chega uma carga grande de computadores numa escola e o entregador, né, e um outro rapaz recebendo, e o outro rapaz cutuca o entregador e fala assim, aí ó, veio 10 computadores a mais, ninguém nem vai perceber. Aí o outro que está recebendo faz aquela cara de pensamento e fala, ninguém não, eu vou saber. Nós sabemos, não adianta a gente tentar fugir, a gente pode até engavetar, a gente pode até colocar numa gavetinha e falar assim, não, eu não aboli, mas quando nós desencarnarmos, ao chegar no plano espiritual, nós vamos ver lá o menor erro que nós tenhamos cometido, tá? Vai estar lá, fincado na gente, tá? Nos cutucando e nos dizendo, não devia ter sido feito. Se prepara para a próxima, se prepara de forma melhor, porque nessa aí, ó. E quando vai ser a próxima? Nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo ainda vai demorar para que possamos ter outra abençoada oportunidade de reencarnação. Os espíritos que estão lá no plano espiritual suplicam pela oportunidade que nós já estamos tendo. Então devemos cuidar dessa aqui agora. Devemos nos preparar o melhor possível para que possamos, numa próxima, voltarmos com uma bagagem bem mais aperfeiçoada, bem mais abnegada, tá? Não vamos voltar a Madre Teresa de Calcutá, não, tá? Com certeza não vamos, mas quem sabe com um pedacinho do amor que ela tinha ao próximo, com um pedacinho, tá, de abnegação, de doação. O espírito evolui constantemente desde que foi criado por Deus. A partir da evolução do princípio inteligente, destinando-se a tornar espírito puro e a ser feliz, auxiliando a Deus. Todos os estados anteriores são transitórios e destinados ao aprendizado. Aí está a justiça da reencarnação. E eu escolhi uma crônica da Marta Medeiros, na revistinha do Globo,
que mostra, tá, que nem só, por exemplo, aqui a gente hoje falou várias vezes na Madre Teresa de Calcutá, e existem outros e outros e outros exemplos, e existe um exemplo que muita gente deve ter ouvido falar, com esse problema que teve no Japão, de terremotos, tsunamis. A atitude de alguns japoneses nos apontam que, primeiro, a gente já sabe que é um povo evoluído intelectualmente de uma forma absurda. E a questão da evolução moral desse povo também. O artigo é de Marta Medeiros e fala o seguinte: recebi pela internet um texto sem autoria e só tive como comprovar sua autenticidade através do Google, que ora avaliza os fatos, ora nos faz de bobos. No entanto, ao ler seu conteúdo, tive forte impressão de que era verdade. O fato: um grupo de 200 aposentados japoneses, engenheiros em sua maioria, está se oferecendo para substituir trabalhadores mais jovens no perigoso trabalho de manutenção da usina nuclear de Fukushima, que foi seriamente afetada pelo terremoto de 4 meses atrás. Os reparos envolvem altos níveis de radioatividade cancerígena, como se sabe. Em entrevista à BBC, o voluntário Yaseturo Yamada, de 72 anos, diz que tem procurado convencer o governo sobre as vantagens de se aceitar mão de obra da terceira idade. Argumenta ele: em média, devo viver mais uns 15 anos. Já um câncer vindo da radiação levaria de 20 a 30 anos para se manifestar. Logo, nós que somos mais velhos, temos menos riscos de desenvolver a doença. Ou seja, cidadãos que estão na faixa entre 60 e 70 anos, muitos deles inativos, querem dar sua última contribuição à sociedade e, ao mesmo tempo, liberar os jovens de um trabalho que lhes subtrairia muitos anos produtivos de vida, enquanto que para homens de idade mais avançada não haveria diferença significativa. Esta é uma notícia que deve fazer refletir a todos nós. Não se trata apenas de generosidade, mas de consciência. Os idosos japoneses não estão sendo bonzinhos, e sim exercendo o sentido de responsabilidade, que a eles é muito comum. Estão pensando na sociedade como algo que só funciona em conjunto e não individualmente. Acredito que quando a gente faz o bem para si mesmo, com ética e respeito à lei, sem ônus para nossos pares, está fazendo bem para todos, mas não basta. É preciso ir além, desconectar-se das vantagens pessoais para pensar no futuro, no que temos para doar em benefícios daqueles que têm mais a perder. Um jovem de 18 anos pode contrair câncer aos 38, se trabalhar numa usina nuclear acidentada. A sociedade japonesa perde quando abre mão da força de trabalho de cidadãos de 38 anos. A família japonesa também. Essa visão macroscópica da funcionalidade que faz evoluir um país. Dizem que a gente fica com o coração mole à medida que o tempo passa. Não é por causa de coração mole que esses aposentados japoneses estão se candidatando a um trabalho insalubre. É porque estão acostumados a transformar intempéries em oportunidades, tanto pessoais quanto coletivas, sem distinção. Coração mole tenho eu, que me emociono ao ver como seria fácil ser grande, se tivéssemos a grandeza necessária. Então é para isso que nós estamos aqui. A gente tem que procurar ser grande, mas para ser grande, a gente tem que procurar se modificar. Senão a gente não vai conseguir nunca. E é de pouquinho, é aos pouquinhos, é bem devagarzinho. Mas se continuarmos dando passos de formiguinha, com certeza vamos chegar lá. Não podemos ficar parados, olhando o tempo passar, olhando as pessoas não se modificarem, falando, eles não se modificam, eu vou ficar na minha, vou continuar fazendo todas as minhas besteiras. Cada um é responsável pela sua evolução. Cada um de nós necessita evoluir. E eu não vou poder evoluir por vocês e nem vocês por mim. Então, se cada um for fazendo um trabalhinho de formiguinha, quem sabe não vamos conseguir voltarmos para casa com uma bagagem melhor
e prepararmos de forma melhor a nossa próxima encarnação, que não sabemos quando virá. Então vamos trabalhar nessa. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Viu? Deu certinho. Falou eu, falou ela. Eu trabalhei com o senhor, uma pessoa muito boa, muito lúcido, que já até desencarnou, mas ele dizia lá no banco sempre para mim, tinha na agência que eu trabalhei, nós éramos 3 espíritas, eu e mais 2. E esse moço, ele até colocava nome nos filhos de acordo com esses personagens espíritas aí do movimento espírita e tal. E ele chegou para mim uma vez e falou assim: olha, é maravilhoso esse espiritismo de vocês aí, mas é muito trabalhoso, é muito complicado. E ele tinha muita ligação, ele e a família toda, muita ligação com a igreja. Tinha até um ramo da família que era responsável por apresentar a Ave Maria no rádio todo dia às 6 horas. Não sei se ainda tem, mas tinha Ave Maria 6 horas no rádio. Então eles eram responsáveis. Ele falou: tudo que vocês falam realmente não só é aceitável, como é verdade. Mas é muito complicado, Zé Manel, a gente mudar. Como eu vou mudar? Como eu vou largar a igreja? Como eu vou mudar? Então vejam, o espiritismo é aceitável pela naturalidade dele, porque ele faz parte da natureza. Kardec perguntou isso lá aos espíritos, os espíritos disseram: a doutrina espírita é eterna. Ela é eterna porque ela faz parte da natureza. Todas as religiões, todos os pensadores, todos os pesquisadores, todos os cientistas vão chegar às conclusões que o espiritismo apresenta, com o nome que queiram, não importa. Eu até falo, porque os católicos não enfiam lá, num dos segredos de Fátima, a reencarnação? Mato a charada e não precisa dizer que é para outro espiritismo. Não precisa dar braço a torcer. Porque o terceiro segredo de Fátima, eles ainda estão guardando um pedaço dele. Diz que ele ainda não foi revelado todo. O que foi revelado é que nós temos que orar, que nós temos que pedir mais a Nossa Senhora, que nós temos coisas assim que eles estão perdendo a oportunidade. Eu já falei isso em televisão e aí fora, em algumas palestras que eu faço em outros lugares não religiosos. Eu já dei essa dica várias vezes. Quem sabe que se um dia chega lá. Aí tá aí, ó, o complemento do terceiro segredo de Fátima. Realmente, quando Jesus disse lá, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, é o nascer de novo, tá vendo? A Igreja Católica está aí apoiando a ideia para que vocês todos entendam o processo da reencarnação, sai pela tangente, não foi cópia do Espiritismo, porque o que muito tem na humanidade é disputa de autoridade, de hierarquia, disputa de querer estar na frente. Paremos com essa bobagem, não importa. Dom Bosco dizia que um bom conselho, ainda que venha do diabo, deva ser aceito. Eu sempre gostei muito disso, Dom Bosco. Eu não era espírita, eu era católico, eu já adotava isso como roteiro de vida. Eu era um jovenzinho, Dom Bosco sempre disse isso. Um bom conselho, mesmo que ele venha do diabo, ele deva ser aceito. Não importa de onde veio, é bom, faça. E o padre Antônio Vieira, vejam, dois católicos importantes aí. O padre Antônio Vieira dizia, uma sabedoria enorme: ao diabo a justiça quando ele a tiver. Não importa que seja o diabo, a justiça para o diabo. Muita gente acha, não, mas ele não pode, é o diabo, não, tem que ser duro com ele, justo com ele. Então, dois sábios, duas coisas sábias, oriundas de católicos, que não conheciam, que não aceitavam reencarnação. Então, meus queridos, vejam, nós não estamos no mundo em disputa, em contendas uns com os outros, quem sabe mais, quem está salvo ou não está salvo. A salvação, através do Espiritismo, ela complica um pouco individualmente, porque, como ela disse durante a palestra toda, depende de nós. Enquanto as religiões vêm pregando há milênios que a salvação depende dos outros. Jesus morreu para salvar todo mundo. Então, abraça. Jesus está com o problema resolvido. Aí o pessoal acha isso muito mais cômodo do que ter que cair nessa realidade que o meu chefe lá dizia: Zé Manel, isso é maravilhoso, mas é complicado, isso é melhor deixar isso para lá. E ele deixou isso para lá. Hoje, do lado de lá, na outra dimensão, ele deve estar vendo: poxa, eu não devia ter deixado isso para lá, né? Mas não tem problema não, que a vida continua, né?